Tá. Como é que foi esse processo de começar a dar aulas, em geral? Bom, eu fiz a faculdade de letras, estudei literatura, minha paixão da minha vida, né, a literatura, e eu escrevo livros para crianças e para jovens, então a questão da criação textual sempre esteve presente no meu fazer diário, né? E a oficina de escrita começou com um desejo, foi num espaço aqui de uma amiga que ela me convidou, falou, você gostaria de dar uma oficina de escrita para as pessoas que têm desejo de escrever. Então, eu comecei com um grupo, comecei a divulgar e faz mais ou menos 11 anos que eu trabalho com oficinas de escrita, e aí eu comecei numa salinha particular, atendendo e lidando com as pessoas que têm o desejo de escrever. E então foi assim que começou. Aí, a partir daí, do particular, eu fui para vários espaços públicos, bibliotecas, SESCs, presídios, quer dizer, aí esse meu trabalho foi amadurecendo e ele foi ganhando outros lugares também e continuando com esse, vamos dizer assim, com o particular também, né? Numa sala em que eu atendo pessoas por muito tempo, né? Tenho alunas de 10 anos, 11 anos e assim. Ave pernalta, dorme, dorme flamingo, nesta noite de lua, neste fim de domingo. Dorme, dorme flamingo, neste pântano dentro, neste sono lento, pingo a pingo. Dorme, dorme flamingo, nesta sua pata, tão longa, tão fina, tão sozinha. Sono de bicho. Travesseiro de girafa é galho, colchão de onça é mato, noite de gato é dia, cama de aranha é fio, lençol de peixe é onda, cobertor de boi é bruma, pouso de baleia é mar, carinho de criança é colo, dos bichos do mundo a sonhar. Como funciona o processo especificamente com a Ananda? Métodos e estratégias que talvez você tenha desenvolvido especificamente para lidar com a escrita dela? A Ananda, eu acho que assim, desde o primeiro dia a gente se deu muito bem, né? Eu acho que a gente conseguiu, eu entrei em comunicação, acho que nós conseguimos nos comunicar muito bem. Então, assim, a princípio, eu quis conhecê-la, né? Saber um pouco do universo dela, né? Do que ela lia, né? Ela é uma menina leitora, uma moça, né? Uma moça que lê, né? Uma jovem que lê muito, então ela é leitora, ela tem familiaridade com o texto e ela, assim, e aí o início foi conhecendo a Ananda, a linguagem dela, a forma dela ser, e aí só que eu já comecei a tentar explorar o quê? Eu explorei, por exemplo, a questão das onomatopeias, que até no livro que depois eu publiquei e até tem uma parte dedicada para a Ananda, né? Então a gente brincou muito com onomatopeia e ela me surpreendeu muito, porque, claro, ela me apresentou uma série de sons, por exemplo, para a voz da galinha, né? Para a sonoridade. E aí a gente transcreveu esses sons, a gente gravou, a gente foi brincando, né? Foi um jogo que nós fizemos e nisso ela foi trabalhando textualmente, porque é sempre interessante, a gente tem todo um trabalho oral aqui, a gente conversa muito, mas dessa conversa a gente parte para a produção textual. Todo dia ela sai da aula com uma produção textual. E aí nós estamos indo, esse processo acho que chega a ter uns 3 anos, e eu apresentei cada aula são uma surpresa, cada aula é uma surpresa. Eu preparo algo, então, por exemplo, a Ananda gosta muito de fazer interpretação de texto, que eu acho bárbaro, porque a gente trabalha um texto dos mais variados assuntos. Por exemplo, a gente está lendo agora um livro meu com a Márcia Camargos, que é Os Diálogos de Samira, que é sobre a Guerra Síria, e a Ananda está interagindo com todo o conteúdo da Guerra Síria, por exemplo, por meio dos personagens. Então, uma das coisas, um dos trabalhos muito, assim, um dos trabalhos muito frutíferos são as interpretações de texto. Mas aí vem
todos os gêneros, né? Trabalhamos crônica, conto, poesia, então ela é exposta a uma série de formas textuais e ela tem que interagir com essa forma. Então, na poesia a gente trabalha rimas, aliterações, e sabemos o conceito e depois ela aplica esse conceito e já trabalhamos assim, é meio infinito, né, as possibilidades do texto. E cada aula é um trabalho e eu acho que o escrever, né, para a Ananda, para todos nós, né, é uma maneira de você dar forma ao seu pensamento, né? Então a Ananda, ela tem essa possibilidade de dar forma ao pensamento dela, ao universo subjetivo dela. Então, o universo subjetivo dela ganha forma pelo texto, estrutura, né? Ele se estrutura, ele se organiza no texto, ou seja, qual é o gênero desse texto, ele se estrutura ali e eu acho que isso é um dos aspectos muito importantes das oficinas, né? Então, num primeiro momento, a questão da expressão, né, de você ter um lugar, né, ter um espaço para construir as suas narrativas, né? Ela traz muito das narrativas dela. Agora, eu acho que é interessante pensar que esse não fica só num trabalho por expressão, a gente está buscando o literário da Ananda, né, que é ela encontrar a forma dela, da linguagem dela, enquanto escritora, enquanto aquilo que ela escreve. E isso tem já um progresso muito grande, quer dizer, não é só o universo subjetivo dela, é o subjetivo e mais ela lidar com o poema, ela ter consciência, saber construir um poema, e tem alguns poemas que eu acho que elas entram para o campo do literário, não é só, digamos, o exercício. Tem alguns momentos em que o texto dela tem imagens que ela constrói, tem, né, que ela amarra ideias de uma maneira que né, que acaba se tornando um texto literário. Né? Então, tem os vários lados, né, desse trabalho. Festa no céu. Então, o texto da Ananda. Houve uma festa no céu, bem distante. A tartaruga estava vestida de blusa de lã, o porco de moletom, o elefante de jeans, o hipopótamo de terno amarelo, a cobra de chapéu, a taturana de vestido. Todos se divertiram. A tartaruga, no fim da festa, caiu do céu, quebrou-se toda, mas ficou bonita quando o pai do céu colou os caquinhos. E por último, algo que te surpreendeu, um resultado inesperado, uma situação talvez que você possa contar pra gente. Acho que algo que... eu acho que assim, toda aula tem algo do inesperado, né? Porque lidar com a Ananda é lidar com uma pessoa muito criativa, muito inteligente e muito... ela tem um desejo de aprender o novo, de lidar com aquilo que é novo, muito forte. Então, geralmente nós temos umas aulas assim, sempre com uma força muito grande criativa, né? A potência criativa da Ananda é enorme. Então, assim, o que a gente propõe para a Ananda, ela topa e ela vai fundo, ela tem muita coragem de construir. Então, eu acho que assim, o que surpreende é tudo isso, ela tá avançando na linguagem, ela ter momentos assim extremamente felizes, assim, porque todos nós que escrevemos, não é sempre que surge, né? Então, eu acho que assim, tem uns poemas da Ananda que são muito bonitos, ou construções, ou histórias, ou revelações mesmo do universo dela que vem surgindo, né? Então, eu acho que o que surpreende sempre, de maneira geral, é esse prazer também, um prazer muito grande em criar. Daí, junta com o meu prazer, o meu desejo, né? Assim, eu gosto muito de lidar com a criação, o tempo todo, não só a minha, mas a do outro, é algo para mim uma fonte, né? Uma fonte de energia, de prazer, né? Então, eu acho que esse processo é riquíssimo, não só para, eu tenho certeza, não só para a Ananda, como para mim também, né?
Fala, por favor, desse processo, então, ilustrações e textos. Então, a ideia foi que a Nanda ilustrasse os textos dela. Aliás, foi o desejo dela. A gente tinha exposição e eu perguntei, o que nós vamos fazer, Nanda? Porque às vezes vem sempre uma proposta, e foi a ideia dela, ilustrar os textos dela. E aí começou que, né, eu pensei, vou usar a técnica que eu tenho usado para ilustrar, que eu gosto muito, que é de colagem. Então é assim, é desde pintar os papéis coloridos e depois recortar a forma, né? Então eu achei que daria muito certo, porque a Nanda desenharia, a gente recortaria, né? E depois ela sentiria a forma que ela desenhou, né? Que ela desenhou e depois eu recorto, fica muito concreto, né? E aí foi um processo até, eu não sei, interessante, a Nanda também tem que falar, porque a gente começou pelas cores, então as cores eu associei aromas. Isso foi muito divertido, porque a cor passou a ficar muito concreta para ela. Então, por exemplo, eu falava, o que é o vermelho? A gente peguei um aroma de pitanga com morango, um aroma que lembrasse, eu associei, né, ao vermelho, e ela cheirava, ó, esse é o vermelho. E depois tinha o laranja, que é uma essência de laranja. E aí a Nanda sentiu os cheiros e aí depois a gente associava com a ilustração que ela ia fazer. Então ela escolheu a primeirona foi a Lucília. Então a Lucília apareceu, ela sentiu outros cheiros, tinha cheiro de folhas verdes, tinha cheiros que lembravam o azul e assim. E ela escolheu para a Lucília, por exemplo, o laranja e o vermelho. São cores fortes, energéticas. O poema também falava da pilha, né? Então o que dá a sensação que a Lucília tem muita energia. E aí ela fez uma ilustração que ela começou, a gente pensou, por exemplo, ela fazia a perna. Às vezes eu falo, não é bem uma perna, aí a gente passava a mão na perna dela, na minha. Como é que será que é uma perna? Como é que é um braço, a cabeça, tem nariz, não tem nariz? E aí ela desenhava, eu recortava, ela pegava na mão e depois nós montávamos juntas, né, o desenho. Então esse foi todo o processo, desde pintar os papéis, que tinham já as cores escolhidas, mas ela associava cores com aquele tema que ela ia ilustrar. Porque eu perguntava, no poema da Lucília, o que você vai fazer? Porque tinha vários elementos, né? Então ela fez a Lucília e ela fala de lentilha também, ela fez algo ali, né? Então foi isso. Depois ela foi teve o Márcio, que é o professor de bateria dela, que fez parte de um poema, o pai, né, o Marrei, que foi interessante, que é um dos poemas muito bonitos, né? Você lembra como que é o poema, Ananda? Lembro. Marrei, tem um rei, arrinhei. O poema do Marrei é super bonito e ela fez no cavalo. Aí para fazer esse cavalo nós penamos, porque não saiu o cavalo, mas eu tinha um cavalinho aqui, ela ia com um dedo no cavalinho e ela ia desenhando. Então foi uma forma parecida. Aí tem toda essa questão, né, de que ângulo que está esse cavalo, quer dizer, não foi simples, né? Ela saber que era uma representação, né, chapada, então ela sentia, depois ela sentiu o cavalo, as pernas do cavalo, a cabeça do cavalo, né? E aí colava e a gente montou. Aí como que o pai ia estar no cavalo? Ia ter que estar montado, então como seria a perna? Então foi todo, digamos, foi corporal, né? A gente experimentou e depois fomos colando juntas mas ela esteve no processo todo, do começo ao fim, até colar, né? A gente punha cola, etc. Então esse foi o processo de concretizar, de alguma maneira ela materializou o texto. E foi interessante porque ela teve que dizer o que ela iria ilustrar, para ilustrar aquele texto. E a gente teve até uma questão, quando chegou na historinha dela, que ela fez, aquela história que ela se inspirou no Quiroga, que era dos bichos todos vestidos, a gente tinha acabado de fazer o cavalo. Eu falei, bom, Ananda, fazer todos esses... Ela queria a princípio fazer todos os bichos. Eu falei, vai dar um trabalhão, né? O que a gente pode fazer? A gente pode representar uma coisa dessa história. Qual é a coisa mais forte? A gente foi conversando e chegamos à conclusão que era a tartaruga que se quebrou
e que o Pai do Céu colava os caquinhos. Então nós tivemos essa experiência concreta, que nós fizemos a tartaruga, ela cortou os caquinhos, né, os papéis que a gente escolheu, o prateado, né, e nós colamos os caquinhos da tartaruga juntos, né, fizemos juntas. Então essa foi até uma ilustração que até para a nossa proposta eram as duas juntas fazendo uma, né. Então esse foi o processo de transformar o texto em imagem, né? Ou dialogar, fazer o diálogo. Acho que expliquei bem bravo. Quer dizer, a ilustração vai dialogar com esse texto, ela vai ampliar o sentido do texto. Ananda, quais são os temas que você gosta de abordar no seu texto? Olha, Alice, eu gosto de abordar no meu texto. Uma coisa, eu gosto muito de abordar a rima, né? E no meu texto, eu gosto de escrever assim algumas coisas, por exemplo, que se passaram comigo, né? E gosto de falar, por exemplo, as coisas boas, coisas eu quis falar um pouco de mim, o que eu fazia, o que eu já não fazia e pronto, e assim vai. E dos gêneros que você escreve, as crônicas, os poemas, ficções, qual que você mais gosta e por quê? Olha, o que eu mais gosto, por exemplo, é crônica e poema. Crônica, porque eu gosto, por exemplo, de falar um pouco da vida, sabe? Um pouco do que acontece. E gosto muito de fazer textos assim, criando personagens. E poemas, eu gosto muito de brincar com rimas, sabe? Sei. E o que te inspira? Por exemplo, onde você vai buscar esses personagens? De onde que eles Eu invento, os personagens eu invento. Assim, quando eu inventar um personagem, por exemplo, se eu fiz a festa de aniversário, eu invento um personagem que fez aniversário. Teve uma não lógica que eu fiz, e foi sobre uma menina, Fabiola, né? E a mãe se preocupou com ela não estava calor, ela não gostou, não queria mais a viagem, por exemplo. Era uma viagem pra praia. E o que você sente e pensa quando você está escrevendo? Olha, eu sinto assim, quando eu escrevi, eu sinto feliz e inspiração, sabe? Eu me empolgo às vezes muito na escrita. Eu penso escrever faz muito bem, é igual cantar, igual dançar, né? A gente se esparece um pouco, anima um pouco. E o que você gostaria de escrever no futuro? O que você pensa que é um desejo seu de algo que você quer escrever sobre no futuro? Olha, eu quero escrever sobre no futuro, são várias coisas, assim. Eu quero, por exemplo, sempre um passeio que eu tiver, eu vou fazer uma reação. E gosto de falar sempre o que aconteceu assim, eu aprendi e eu não aprendi. Por exemplo, eu aprendi o que eu faço sempre, aliás.